Podem sentar-se. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, cumprimentamos também todos aqueles que nos assistem neste momento, desde suas casas. Jesus anuncia, prediz a sua paixão, o seu sofrimento, nos fala sobre a sua paixão. Meus amados irmãos, quando já se aproxima a Quaresma, a igreja então vai nos colocando com mais empenho ou com mais clareza a nossa penitência necessária para a nossa salvação. O tempo da Quaresma é justamente esse tempo que predomina a lembrança das dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no Evangelho de hoje, Jesus faz o anúncio da sua paixão para os apóstolos. O Evangelho diz que nosso Senhor chama os apóstolos e fala para eles. Jesus não fala sobre a sua paixão para a multidão que ele costumava então a pregar. Não, Jesus chama os 12 à parte, sozinho, e anuncia para os 12 a sua paixão. A predição da paixão, Jesus falando da paixão, ele fala de uma maneira muito clara. O que Jesus disse? Ele fala para os apóstolos: o Filho do Homem será entregue aos gentios. Filho do Homem, todo mundo sabe que é o próprio Jesus. O Filho do Homem será entregue aos gentios, será escarnecido, açoitado e cuspido, e depois de o açoitarem, o matarão, e ressuscitará ao terceiro dia. As palavras de nosso Senhor são as mais claras possível. Jesus então fala até de detalhes. Ele vai ser flagelado, que eles vão maltratar, que vão cuspir no rosto. Jesus então fala claramente. Mas o que diz o Evangelho? Os apóstolos nada compreenderam, porque este discurso era para eles um discurso obscuro. Meus amados irmãos, a razão por que os apóstolos não compreenderam o discurso de nosso Senhor é a mesma razão pela qual muitas vezes nós também não entendemos quando se fala esse discurso do sofrimento. Não compreenderam porque eles tinham na sua concepção um Jesus que seria um conquistador terreno, um Jesus que seria um homem poderoso na guerra para conquistar as nações, os povos, suplantar os reinos e criar um reino poderoso, cheio de riquezas, cheio de ouro, cheio de poderes. E os apóstolos pensavam assim: nós fomos os escolhidos, então nós vamos ser os primeiros ministros, vamos estar também em postos altos na sociedade, cheio de intenção de riquezas, de glórias, de honras, mas um reino aqui da terra. Essa era a concepção, isso que os apóstolos tinham na sua cabeça naquele momento, e por isso eles não compreenderam o discurso de nosso Senhor Jesus Cristo quando falaram para ele, quando Jesus falou para eles que ia sofrer.
quando Jesus fez alusão à paixão, quando Jesus fez alusão ao sofrimento, os apóstolos ficaram escandalizados com Jesus. Meus amados irmãos, foi assim para os apóstolos e é assim para todos aqueles que pensam na prosperidade, nas glórias terrenas. A linguagem da cruz é incompreensível para todos aqueles que se dedicam demasiadamente às coisas materiais, às glórias aqui deste mundo. Para aqueles que têm uma visão material das coisas, é muito duro entender o seu significado espiritual e, particularmente, o significado do sofrimento. Ter que sofrer, ter que carregar a cruz, é difícil de ser entendido por quem só pensa nas coisas materiais, nos bens materiais. São Paulo já dizia que Jesus Cristo crucificado é escândalo para os judeus e para os pagãos, para aqueles que não têm fé, é uma loucura pensar em sofrimento, pensar em cruz, subir o Calvário. Deus, meus amados irmãos, escolheu para Jesus o caminho da cruz. Foi assim que Jesus deu a entender quando falou para São Pedro, porque São Pedro, quando Jesus começa a falar da paixão, São Pedro diz para Jesus: Senhor, Deus te livre desses males. Jesus então tem uma frase dura para São Pedro e falou assim para São Pedro: retira-te de mim, Satanás, porque não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas sim a sabedoria das coisas dos homens. Jesus repreende São Pedro severamente, o chamando de Satanás. Por quê? Porque este é o pensamento do demônio. O demônio é que vem com promessas de felicidades, de honras, de alegrias, mostrando um caminho largo, um caminho de prazeres aqui na terra. Jesus não. Jesus vem mostrando um caminho de sofrimento, de cruz, de subir ao Calvário, de renúncia às coisas materiais, de pobreza espiritual, de espírito de mortificação. Para quê? Para que depois dessa vida, aí sim, tenhamos uma eternidade de glória, de felicidade, de prazeres, de honras. Assim, meus amados irmãos, o que Deus escolheu para Jesus é o Calvário. Não é o que o demônio escolheu que Jesus vai fazer. Então, para a sabedoria dos homens, o sofrimento é loucura incompreensível, assustadora, a ponto de os fazer perder toda a confiança em Deus e de os levar a murmurar contra a providência divina. Muitas vezes a providência divina reserva para nós uma cruz, e aí nós reclamamos: nossa, que vida difícil, que vida sofrida, que dificuldade. É a providência divina que escolheu. Meus amados irmãos, para a sabedoria de Deus, o sofrimento não é uma loucura. Para a sabedoria de Deus, o sofrimento não é ocasião de escândalo, é antes um meio de salvação, um meio de redenção. E assim como foi necessário que Cristo padecesse para entrar na sua glória, do mesmo modo é necessário que o cristão passe pelo crisol da dor,
a fim de chegar à santidade da vida eterna. Na próxima quarta-feira será o primeiro dia da Quaresma, onde nós vamos então com mais intensidade fazer penitência. Todo cristão, todo católico é convidado no tempo da Quaresma, nesses 40 dias de preparação para a Páscoa, a fazer mais penitência do que já faz durante o ano. Por isso, esse costume de cada um escolher uma penitência. Antigamente, a igreja impunha uma penitência. Ninguém podia comer carne durante os 40 dias. Era obrigatório para todos os cristãos. Agora a igreja não obriga mais. Por quê? Que a igreja não obriga mais? Porque a igreja ficou relaxada? Não. A igreja não obriga porque ela dá para cada cristão a oportunidade de escolher qual penitência. Porque para muita gente ficar 40 dias sem comer carne não é penitência nenhuma. Para outros é muita penitência. Então hoje a igreja então dá a cada um a liberdade para escolher. E você vai escolher não aquilo que não é penitência, não aquilo que já não te agrada, mas aquilo que te agrada. Talvez hoje então seja mais penitência para você deixar, por exemplo, ali fazer uma penitência, por exemplo, das redes sociais, né, do telefone celular, das redes sociais, do que ficar 40 dias sem comer carne. Às vezes vai ser mais penitência fazer uma obra de caridade para com o próximo do que ficar 40 dias sem comer carne. Às vezes vai ser mais penitência para você ficar os 40 dias sem tomar refrigerante do que ficar 40 dias sem comer carne. Então cada um vai fazer a sua penitência, cada um vai escolher a sua penitência, mas tem que escolher, não é para deixar passar. Passou os 40 dias, não fiz nada, não cumpriu o seu dever. O seu dever de católico é esse. A igreja não está relaxada nos seus mandamentos, não, ela exige, ela aconselha, ela exorta, ela pede, ela implora, ela ensina, ela dá o exemplo, ela coloca para nós o Evangelho, falando da paixão. Não é apenas uma retórica, não é apenas uma história, não é apenas o passado que Jesus subiu o Calvário, é agora. É nós que precisamos de passar pelo crisol do sofrimento, da purificação, da penitência, de carregar a cruz, de fazer a nossa parte, porque Jesus já fez a parte dele. Então vamos fazer de verdade, vamos cumprir o nosso dever. Então, meus amados irmãos, se você ainda não decidiu qual é a sua penitência desta Quaresma de 2023, procure então aproveitar hoje, amanhã, segunda-feira, terça-feira, para pensar sobre isso, para refletir sobre isso, porque na quarta-feira já começa. E a igreja então também nos exorta. Estamos nesses dias, que é os dias de carnaval, domingo, segunda, terça-feira de carnaval. Vamos tomar cuidado, vamos usar esses dias para rezar. Aqui na igreja nós estamos fazendo o retiro, nem todos podem vir fazer o retiro, mas aqueles que não podem, vamos passar esse dia mais recolhido. Faz um exame da sua consciência, reza mais, procura ficar mais recolhido, desliga a televisão nesses dias. Por quê? Porque a festa do carnaval virou algo totalmente profano, mundano.
pornográfico, pecaminoso. Então não colaborem de nenhuma maneira. Vamos ligar a televisão para assistir o desfile. Você está pecando porque está colaborando. E não é um pecado simples ali, venial, não. É um pecado mortal que te leva direto para o inferno. Por quê? Porque você está colaborando com toda esta promoção da pornografia, das drogas, do sexo livre, que é o que acontece nas festas de carnaval, principalmente as que acontecem aqui no Brasil. Então não colabore de nenhuma maneira, não acesse nenhuma dessas mensagens e propagandas e notícias que vai falar sobre essas coisas. Então, não só desliga a sua televisão, mas tira da tomada, para não ter a tentação. Faça já uma penitência nesses dias, que vai permitir você refletir mais. O tempo que você ia passar diante da televisão, vai passar diante do crucifixo, pensando, fazendo o exame da sua consciência, para que você possa então entender, ou inspirado pelo Espírito Santo, compreender, porque os apóstolos entenderam, sim, o sofrimento que era necessário, mas só depois de receber o Espírito Santo. Então vamos pedir a Nossa Senhora que venha nos iluminar nesses dias. Vamos pedir a Nossa Senhora que venha colocar na nossa consciência, iluminar a nossa inteligência, para que nós possamos compreender, e fortificar a nossa vontade, para que nós possamos abraçar com amor a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, não como um peso, não como uma obrigação, mas com amor. Jesus fez por amor, abraçou com alegria. Nós também precisamos de abraçar com amor, com alegria, por Jesus, para desagravar o seu coração, para desagravar o coração de Nossa Senhora, para poder pagar pelos nossos pecados, para poder merecer a glória, o céu, a eternidade que nosso Senhor promete para todos nós, através da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.